é no chão. A gente vai fazer a massagem no pé. Então, a gente vai fazer aquela massagem com os dois dedos, os dedões, do meio do pé pra fora, tá? Então, pensa, do meio pra fora com o dedão, fazendo esse desenho como se fosse um coração, tá? E aí, a gente pode fazer umas 10 vezes pra acordar bem a nossa face plantar. Talvez vocês sintam que tem algum ponto do pé que tá mais doloridinho. Passa um pouquinho mais nesse ponto, tá? Ok. Depois a gente massagear 10 vezes, não precisa ser tão rápido quanto a gente fez aqui, pode ser um pouquinho mais lento, tá? A gente vai dobrar as pernas e a gente vai pensar na consciência dos dedos. Então, a gente vai tentar tirar só o dedão do chão, deixando os outros dedos. E volta. Pode fazer umas 8 vezes. Vai, tira e volta. E 3 e volta. 4. Isso. Sempre que voltar, espalhe os dedos pelo chão. Espalhe os dedos. 8. Aí, depois a gente vai fazer deixando o dedão e tirando os outros todos. Isso. Deixa mesmo e volta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso a gente poderia fazer com cada dedo, tentando tirar só o dedo do lado do dedão e deixar os outros, tá? Mas se vocês fizerem já com o dedão e o restante, já vai ser muito bom. Aí a gente vai fazer tirando todos os dedos, como se fosse uma meia ponta, deixando todo o resto do pé. Só que nesse momento é importante que a gente tente ficar o mais colocada possível a nossa postura. Então, coloca bem o tronco, não deixa sentar para trás, pode deixar o braço ao lado. Eu tô com a perna um pouquinho aberta por conta da barriga, mas tenta deixar ela na linha do pé, as pernas na linha do pé, tá? E tira 1 e volta todos. Tirando o dedinho também. 2 e volta. Estica bem o tronco. 3 e volta. 4 e volta. Isso. 5 e 6 e 7 e 8. Vocês vão sentir que vai começar a queimar um pouquinho a panturrilha também. A coxa é normal, tá? Agora a gente vai tentar tirar o calcanhar e deixar a meia ponta nessa mesma colocação, com o corpo bem alongado, tá bom? E foi lá, tirou 1 e volta, e tirou calcanhar 2 e volta, isso, e tirou 3 e volta, e tirou 4 e volta. Tem que deixar só os dedos. E tirou calcanhar 5 e volta.
E 6. E volta. Espalha os dedos da meia ponta no chão. E 7. Espalha os dedos no chão. E volta sem tirar os dedos. E 8. E volta. Isso. A gente vai fazer essa série pelo menos 2 vezes. Aquela que tira todos os dedos do chão na meia ponta e essa que tira o calcanhar, tá? Agora a gente vai puxar flex totalmente. Então, isso. Na mesma colocação eu vou puxar flex e vou voltar, ó, alongando até o final. E de novo. E alongando até o final, tá? Nesse momento, a gente pode deixar a perna um pouquinho mais afastada, como se a gente quase quisesse esticar, mas sem esticar. Porque aí o pé ele vai trabalhar mais na hora de voltar. Vocês vão perceber que quanto mais afastada eu tiver, mas sem esticar totalmente, mais eu tenho que fazer força para empurrar esse pé no chão. Então, mais eu trabalho o meu colo de pé, tá? Então, a gente não vai ficar com ela tão perto do corpo agora. Um pouquinho mais longe, mas sem esticar, tá bom? Pensando que eu tenho que fazer realmente essa força para ele chegar lá. Se eu não estiver precisando fazer essa força para chegar lá, ó, aqui eu não preciso, tá vendo? Então não está sendo eficiente, por isso que eu afasto um pouquinho mais, tá? 7, 8 e flex. 1 e trabalha para chegar. Isso. E 2 e trabalha para chegar. E 3 e trabalha para chegar. 4 e vai. E 5, se der para afastar um pouquinho mais, pode afastar. E 6, isso, e trabalha o pé para chegar lá no chão. E 7. E 8. Aí esse a gente pode fazer pelo menos 3 vezes, tá bom? Vocês sentiram o pé trabalhando bastante para ele ter que chegar lá no chão? Sim, tá? Agora, podem virar de lado, assim, que a gente vai levantar a perna, só para vocês ficarem numa visão melhor. Agora, a gente vai trabalhar os pés na perna no ângulo de 90 graus, que vai ajudar nas linhas também. Por quê? Além da gente precisar ter um pé alongado forte, a gente precisa que a perna toda corresponda com isso, que a linha da perna também esteja forte e alongada. Então, trabalhar com elas no ar ajuda bastante, tá? Então, a gente vai deitar e a gente vai fazer em ângulo de 90 graus, só dedos primeiro. 8 vezes andedã, 8 vezes andeor, tá? Depois a gente vai fazer dedos com flex. 8 vezes andedã, 8 vezes andeor. Aqui nesse momento a gente está fazendo 8 só de cada. Mas na hora do treino mesmo, vocês podem fazer pelo menos 2 vezes 8 cada, tá? E é muito importante que na hora que vocês forem fazer meia ponta, vocês não trabalhem só o dedão e os outros 2 dedos. Vocês pensem em puxar o dedinho para cima também, na meia ponta, tá bom? Então, ó, meia ponta não é só esses 3 dedos, tá vendo? Meia ponta é o colo do pé todo esticado e o dedinho tentando subir também. Todos os dedos tentando subir enquanto o colo de pé tá esticado. É difícil ter essa consciência, mas isso fortalece muito a musculatura do pé, tá? Então, meia ponta, ó, todos os dedos para cima, todos, e o colo esticado, enquanto a gente estiver com a perna no ar lá, tá bom? Então, preparamos. Pernas lá em cima, estica muito esse joelho e vai trabalhar só os dedos. Meia ponta e volta. E 2, sem mexer o colo de pé, e volta. E 3, e volta. Isso, e 4, e volta. 5, e 6, isso. E 7, alonga. E 8, virou andeor, mesma coisa. E 1 e alonga os dedos até o fim. E 2, e 3, muito andeor. E 4, isso. E 5, e 6, e 7, pensa no dedinho.
e 8. Virou um dedão de novo, agora com flex. E 1, voltou. E meia ponta flex, voltou meia ponta ponta. E 3, pensando no dedinho pra cima na meia ponta. E 4, estica muito o joelho. E 5. E 6. E 7. E 8. Agora andeor. Isso. E foi 1. E meia ponta. E 2. E 3. Meia ponta flex. Não esquece a meia ponta. E 4. Volta pela meia ponta. E 5. Agora volta pela meia ponta. Meia ponta. Isso. E 6. Isso. E 7, isso, e 8. Muito bem, relaxou um pouquinho. Queima esse, né? Queima tudo, eu sei que queima muito. Beleza, agora pode levantar. É o treino dos pés marombas. Agora, em pé, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer força para deixar os dedos no chão e tirar o resto do pé. E relaxa. Então, eu faço essa força de deixar os dedos e tirar o resto do pé. Na verdade, é uma força de... Deixa eu ver se dá para pegar aqui. É uma força de deixar o calcanhar e deixar os dedos e puxar o resto do pé para cima. Ó. Viram? Eu deixo o calcanhar... Deixa os dedos e faço essa força de puxar o resto do pé pra cima. E aí, eu espalho ele inteiro no chão de novo. Faço essa força de puxar ele pra cima, deixando o calcanhar e dedos, e espalho ele no chão de novo. Conseguiram perceber? Tá? 8 vezes cada pé. Então, vamos preparar. Deixa eu abaixar um pouquinho mais agora aqui, que vai ficar melhor de enxergar o pé. Que eu fiz aqui. Ai, preparamos. Fiquem mais pertinho uma da outra agora pra gente conseguir ver os dois pés juntos. Isso, 7, 8 e pé direito primeiro. E puxou. 1, deixa os dedos, Isa, não encolhe os dedos. Pensa em deixar os dedos esticados, ó. Os dedos vão ficar. Agora pensa em tirar o resto do pé com os dedos aqui. Isso. Sem encolher os dedos. Tá bom? Foi lá. E 1, sem encolher. E espalha. E puxa 2 e espalha o pé. Puxa 3 e espalha o pé. Puxa 4 e espalha. Puxa 5 e espalha. Isso. Puxa 6, sem encolher os dedos, e espalha. Puxa 7, força, força, e espalha. Puxa 8. Isso. 2 vezes pelo menos também em cada pé, tá? Agora a gente vai fazer com o esquerdo. 7, 8 e puxa 1, espalha. E puxa 2, espalha. Puxa 3, sem encolher os dedos, espalha. Puxa 4, espalha e puxa 5, e espalha. E 6, e 7, e 8. Isso aí. Muito bem. Agora a gente vai usar alguma coisinha, pode ser um lápis, uma caneta, que eu uso o tubo de cola quente porque ele é um pouco mais grossinho, é um pouco mais fácil da gente entender o trabalho que tem que fazer, tá? A gente vai pensar nos dedos. Então, a gente vai pôr ele no chão, vai colocar bem o metatarso aqui, ó, e a gente vai fazer força como se a gente quisesse pegar, tá? Mesmo que não dê pra pegar, a gente faz essa força
de tentar pegar. Só que os dedos, eles têm que alongar, eles não podem encolher na hora que a gente faz ponta, entende? Faz pra mim, Isa, ponta. Estica. Pensa em alongar os seus dedos enquanto você faz ponta, ó. Alonga os dedos enquanto faz ponta, tá bom? Porque eles se acostumaram a esticar encolhendo, tá vendo? Isso te prejudica, a gente tem que pensar em alongar, não encolher. Eu não quero que o dedo ele dobre, entende? Na hora de esticar a ponta, eu tenho que pensar que ele tem que alongar. Isso, não dobrar pra dentro, tá bom? Então, um tubinho pra cá, um tubinho pra cá. Primeiro pé direito. 7, 8 e tenta pegar. 1 alongando, 2, tenta pegar lá. Isso. E 3. Força. E 4. Isso. E 5. E 6. Esticando o pé todo. 7. E 8. Aí, esse é bastante pra gente trabalhar o dedo mesmo, tá? 2 vezes de 8 também, pelo menos. E o outro pé. E foi. E 1. Tenta alongar. Isso. E 2. E alonga muito. E 3. Muito bem. E 4. E 5. E 6. Isso. E 7. E 8. Aí, esse exercício é excelente para essa consciência dos dedos. Como eles devem trabalhar da forma certa quando a gente vai esticar o pé, tá? Agora, para a gente finalizar, pode pegar para mim, por favor, esse. A gente vai precisar de um apoio. Então, aqui eu acho que é até melhor a gente apoiar ali na parede, que a barra vai pegar muito no nosso abdômen, porque ela é meio molinha. Então, ó, aqui no apoio, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar nossos elevês com inclinação. Por quê? Uma das coisas que ajuda muito a gente ter a meia ponta mais alta é a gente alongar essa parte de trás do pé e os dedos, tá? E muitas vezes, no eixo, a gente não consegue ter força para subir mais do que a gente precisa. Mais do que a gente precisa, não. Mais do que a gente consegue, né? Aqui, ó, o meu máximo é aqui. Só que eu preciso trabalhar meu pé mais que isso. E eu não consigo subir mais no meu eixo. Então, com a inclinação, olha como eu consigo estufar mais o meu colo de pé para frente, tá vendo? Eu alongo mais, eu trabalho mais. Então, a inclinação ajuda bastante. Só que a gente tem que tomar cuidado pra gente não subir pro dedinho, tá? Pensando sempre no peso nos 3 primeiros dedos, pra não deixar esse bumbum pra trás. Então, a gente vai sentir alongar essa parte de trás da perna e, ao mesmo tempo, a gente vai sentir bastante alongamento dos dedos na hora que a gente subir na meia ponta, tá? A gente vai fazer 8 vezes, mas pelo menos 3 vezes 8 na hora que a gente for, de fato, fazer o exercício, tá bom? Preparou lá, então. Isso, inclina. Põe o bumbum lá na posição neutra, não deixa ele para trás. 7, 8 e subiu. 1 e volta e subiu. 2 e volta todo o pé e subiu. 3, sem deixar cair pro dedinho. Isso, aqui, ó. E subiu. 4 e volta todo o pé. E subiu. 5 e subiu. 6 e subiu. 7 e subiu. 8. Aí, isso mesmo, pelo menos 2 vezes 8, quando for fazer, tá? Aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com uma perna pra cima.
ela não precisa necessariamente ficar alongada em ponta, tá? Porque a gente não tá trabalhando ela, a gente tá trabalhando a outra agora. Então, só traz ela pra cima e sobe. Sem cair pro dedinho, aqui vai dar muita vontade de cair pro dedinho, eu não posso deixar. E volto, tá bom? 8 cada também. Isso, põe o bumbum lá na posição neutra, tirou uma perna e subiu. 1 sem cair pro dedinho e voltou o pé todo. Subiu. 2 sem deixar o bumbum para trás. E subiu. 3, isso. E subiu. 4, vira a perna paralela mesmo. E subiu. 5 e 6 e 7 e 8. Volta o pé todo no chão. E trocou. E subiu. 1 e 2. Força. 3. Isso. Sobe mais. 4. Isso. E 5. Espalha os dedos no chão, na meia ponta. Não deixa ele ficar curtinho. 6. E 7. E 8. Aí, pelo menos 2 de 8 também, tá? Vocês vão perceber que quando a gente vai subir na meia ponta, os dedos, eles querem encolher, sabe? Eles querem fazer assim às vezes, ó. Tá vendo? Eles querem encolher. A gente não pode deixar eles encolherem. Na meia ponta, sempre pensa em espalhar todos os dedos no chão. Tá? Eles querem encolher, eles querem fazer uma garrinha quando a gente sobe, ó, faz o teste. Não deixa fazer garrinha, pensa em espalhar e fazer força com eles para baixo na meia ponta. Não puxar eles para dentro, tá? Agora a gente vai fazer na sexta posição sem inclinação. Então, 8 vezes sobe e desce, pensando em não deixar fazer aquela garrinha nos dedos, com eles alongados. Pelo menos 2 de 8 quando a gente for fazer de fato. 7, 8 e subiu. 1 e voltou. E 2, não tira os dedos do chão. Voltou, não tira. E 3, não tira na volta. Espalha eles. E 4, não deixa eles saírem na volta. Isso. E 5, espalha os dedos. E 6. E 7 e 8. Aí, mesma coisa, tirou uma perna e subiu. 1 e volta sem cair pro dedinho. 2, espalha os dedos no chão. E 3, não cai pro dedinho, não cai. E 4, espalha os dedos, força. E 5, não encolhe. E 6. E 7 e 8. Troquei de perna e subi. 1 e 2 e 3. Sobe muito. Força. E 4 e 5 e 6 e 7. Isso. E 8. Muito bem. Queimou um pouquinho aí? E o último, gente, que a gente vai fazer eu vou subir, eu vou empurrar, espalhando os dedos pelo chão. Onde eu empurrar, eu tento ficar na hora que eu estico e eu desço. 8 vezes também, tá? Sem cair para o dedinho. 7, 8 e foi. Subiu, plié, empurra o colo de pé, estica e volta. E sobe 2, empurra. Alonga os dedos no chão. Estica e volta. E 3, empurrou. Estica e voltou. E 4, empurrou. Estica e voltou. E 5, empurrou. Estica e voltou. Força, tá acabando. E 6, empurrou. Estica e voltou. E 7, empurrou. Estica tentando deixar ir.
e voltou. E o último, 8. Empurra, empurra, tenta deixar aí, esticou e voltou. Aí. E aí, pra gente finalizar mesmo, a gente só alonga um pouquinho, tá? Então, a gente alonga lá o pé, alonga o colo de pé, dobra. Pelo menos 4 vezes. Do outro lado também, vai alongar sem deixar cair pro dedinho. Pelo menos 4 vezes. Depois a gente alonga a panturrilha, a perna, porque a gente trabalhou bastante. Tá? Vai lá. E alongou o pé. E esticou. Alonga, alonga, alonga. Estica sem cair pro dedinho. 3, não deixa cair. Isso aqui. E 4. E trocou. E 5, não deixa cair pro dedinho. E 6. Isso, alonga mesmo. 7. E 8. E alonga a perna. E fica 1, fica 2. E 3. E 4, pés bem paralelos. 5. E 6, 7. Fica pelo menos 30 segundinhos cada perna, tá bom? Isso, trocamos. E fica lá, pelo menos 30 segundos. Aqui a gente tá fazendo um pouquinho mais dinâmico. Mas aí na hora que vocês forem treinar, vocês ficam mesmo um pouquinho mais, tá bom? Pra alongar bastante. Aí, ok. E aí, vocês podem passar bolinha embaixo do pé também, tá? Massagear aqui, ó. Porque como a gente tá trabalhando bastante para essa meia ponta ficar mais alta, a gente vai começar a sentir um estressezinho aqui, tá? Porque essa parte tá ficando mais tensa, né? No trabalho. Então é importante depois eu massagear essa região, passar um creminho, tá bom? Para não inflamar. É isso, gente. Pés marrom.